Fala galera, Tenak aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folhando Quadrinhos novamente. E dessa vez estou aqui para mais um capítulo dessa saga envolvendo a série de Tokusatsu, pois esse vídeo ele segue na continuidade de uma série que eu tenho feito tratando das principais séries do gênero dos Tokusatsu. Nela acabei passando tanto pela franquia Kamen Rider, Ultraman e também pela franquia Metal Hero. E seguindo nessa continuidade, eu preciso pagar uma que eu estou devendo há bastante tempo e que também é extremamente popular. Franquia essa que eu acabei deixando bem para depois devido à pouca afinidade que eu tenho a ela. E essa franquia, no caso, é a franquia Super Sentai. Super Sentai, Super Equipes ou até Super Esquadrões é uma franquia de Tokusatsu, da Toei Company, sendo também uma série criada pelo Shotaro Shinomori, no caso, o grande criador de Kamen Rider. Séries dessa franquia, no geral, elas são bem marcadas pelos grupos de heróis, onde cada um tem uma cor, uma arma específica e um veículo, que no fim todos acabam se juntando para formar um robô gigante e destruir o oponente que magicamente acaba se tornando gigante por algum motivo. Aliás, algo que todo mundo deve já estar careca de saber sobre essa franquia é que ela acabou saindo aqui também no ocidente, mas com um estilo e nome totalmente diferentes. E no caso, eu estou me referindo à série de TV Power Rangers, a adaptação americanizada da franquia Super Sentai. E devido à extrema popularidade, acabou fazendo com que ela fosse o sinônimo de Super Sentai aqui no ocidente. Por isso que provavelmente Super Sentai é a franquia de Tokusatsu que todo mundo teve pelo menos uma experiência, pois Power Rangers foi um marco gigantesco ao ponto de conseguir se manter até os dias de hoje, onde temos até um reboot dela sendo encaminhado para o futuro. E no fim, eu não fui muito diferente disso, pois foi devido a essa experiência com Power Rangers quando eu era mais novo, que me fez ir para Super Sentai agora com um pé atrás, pois no geral Power Rangers nunca foi uma série que fosse tanto do meu apreço. Sempre achei ela muito besta e bobo, não que isso tenha mudado inclusive. Mas atualmente eu consigo valorizar muito mais outros aspectos dela e me divertir vendo, que no fim é o que importa. Ao ponto de que vendo Super Sentai atualmente, eu consegui gostar de mais séries dela, principalmente a que está saindo nesse exato momento, que no caso é o Bakuage Sentai Bunbundi, que conseguiu me fazer dar mais valor e chances para essa franquia e me mostrar que é possível sim se divertir vendo elas. Mas foi nisso que me surgiu a vontade de fazer esse programa, para assim eu poder falar a respeito dessa franquia. E para isso eu acabei me aproveitando de uma brecha, pois no final de 2023 foi lançado por aqui um mangá, que se trata de adaptação da primeira série de Super Sentai que teve, que no caso é o Esquadrão Secreto Go Ranger, que saiu aqui pela New Pop em volume único, e também saiu lá nos Estados Unidos e por aqui com o grande slogan de a série que eventualmente inspirou Power Rangers. Pois realmente eu acredito que, dado a popularidade de Power Rangers, é realmente capaz de alguém ler esse mangá e afirmar que Super Sentai é um plágio de Power Rangers, que é muito irônico. Mas foi então com essa deixa que eu fui tanto ver a série de TV, como também ler a obra em si, que apesar de eu ter minhas ressalvas e vários pontos que eu achei negativos, eu também consegui abstrair vários pontos positivos e legais para reflexão. Mas vamos com calma. Antes de falar de Go Ranger, bora dar uma introduzida um pouco de como foi o surgimento dessa franquia. Pois como eu falei anteriormente, ela é também uma criação do grande rei dos mangás, o Shotaro Shinomori, criador de Kamen Rider, Cyborg 009 e também da porra toda aí. Nisso então, Super Sentai acaba também sendo uma criação dele. E é muito curioso isso, pois a ideia da criação da franquia Super Sentai acabou surgindo em Kamen Rider. No caso, a ideia de Super Sentai foi em um momento uma ideia descartada de Kamen Rider. Pois no caso, na época eu acho que estava saindo a quinta série de Kamen Rider, que no caso era o Kamen Rider Stronger. E nela se tinha uma ideia do Shinomori de fazer uma série juntando todos os Riders que se tinha até o momento. Enquanto eles iam montar no caso um esquadrão. Ideia essa que a Toei acabou vendo potencial demais e por isso acabou vetando. E nisso ele reciclou essa ideia, pedindo para o Shinomori continuar com essa ideia, só que criando uma franquia nova. E essa franquia teria que ter alguns elementos específicos. E no caso, a Toei pediu que ele adicionasse nessa série elementos de espionagem. Pois na época, obras como Missão Impossível e os filmes do 007 ainda estavam fazendo bastante sucesso. E no caso todo devido àquele contexto de Guerra Fria e tudo mais. Então eles queriam seguir essa tendência. E foi aí que surgiu a primeira série de Super Sentai, o Esquadrão Secreto Go Ranger. Série essa que saiu em 1975 e que teve a duração de 84 episódios. E acabou sendo um grande sucesso, marcando o começo da franquia Super Sentai, que acabou perdurando até os dias de hoje. Mas enfim, em que consistia a história dessa série? Toda a história se inicia com o Exército da Cruz Negra, que é um grupo de espionagem e contra-espionagem que age roubando segredos e armamentos de vários países e vendendo para outros, para assim eles acabarem gerando discórdia e causando caos, facilitando assim de que eles eventualmente consigam dominar o mundo. Muito original. Mas como de um lado temos o Exército da Cruz Negra, do outro temos algo que vai se opor a ela, no caso querer combater ela. E nesse caso eu estou falando da Eagle, que é uma organização que é composta por várias mentes do mundo que se reuniram para poder lutar e buscar a paz. A série acaba se iniciando com um ataque em massa do Exército da Cruz Negra a 5 bases da Eagle no Japão.
onde eles eventualmente, né, acabam conseguindo, né, destruir essas bases, só que acontece um porém, né, que acaba de cada uma dessas bases sobrevivendo uma pessoa. E esses sobreviventes acabam recebendo uma missão, que no caso é formar um esquadrão secreto que irá entrar em missões, né, de espionagem para assim desmantelar o exército da Cruz Negra. E esse grupo acaba sendo denominado de Esquadrão Secreto Gorendi. A história no geral é isso, ela é bem simples, mas é bem legal, principalmente quando a gente vendo bem colocado os elementos de espionagem, que no fim era o objetivo que a série queria atingir mesmo. E nessa própria série, a gente já vê vários dos maneirismos da franquia Super Sentai que ainda perdura até os dias de hoje. Mas para continuar falando da série, é bom falar um pouco do esquadrão em si, né? Já que eles são os protagonistas dela. Seguindo o padrão, nós temos 5 membros, cada um com uma cor e uma arma. Iniciamos então com o Aka Ranger, que é o Ranger vermelho, e ele é o líder da equipe, né? E sua arma é um chicote. Às vezes parece uma corda, mas eu acredito que seja um chicote aquilo ali. Temos o All Ranger, que é o Ranger azul, que usa um arco e flecha. Temos o Kyranger, que é o Ranger amarelo, e ele usa uma espécie de bastão com uma luva na ponta. Eu acho que dá pra dizer que é isso. Temos o Middle Ranger, que é o Ranger verde, e ele utiliza um boomerang. E para finalizar, temos a Momo Ranger, a Ranger rosa, que utiliza brincos explosivos. No caso, ela é mestre em explosivos. Algo que inclusive pode gerar uma certa estranheza para quem já vem de outras séries mais modernas da franquia Super Sentai, é que nessa época não se tinha ainda o robô gigante. Isso muito tanto pela complexidade que seria fazer isso na série, devido à, né, questão orçamentária também de efeitos especiais. Então, né, para poder compensar essa questão, os Gorengis ele tinham uma espécie de finalização, que no caso todos os Rangers acabaram fazendo juntos para poder encerrar o confronto. E no caso acaba sendo uma mistura, né, de futebol com batata quente. Pois para finalizar o oponente, a Momo Ranger acaba jogando uma bomba que todos eles vão chutando, passando de um pro outro, até que eventualmente ela chega no oponente e acaba explodindo. Parece muito bizarro falando assim, mas eu garanto que funcione. Funciona bastante quando você tá vendo a série. Uma outra característica que também pode gerar uma certa estranheza é realmente o tipo de missão que eles acabam recebendo e também como elas são executadas. Pois é aquilo, a série no geral é uma série de espionagem e eles são espiões, ou seja, realmente tem episódios que são totalmente focados em missões de infiltração, no maior estilo em Missão Impossível mesmo. E pra mim, esses acabam sendo os mais icônicos, pois realmente eles são o que acaba mais diferenciando de outras franquias de Super Sentai. Sem falar que também é bem legal, pois é muito comum vermos nessas operações só 2 ou até um dos membros da equipe agindo em uma missão, não precisando estar toda lá a galera do carnaval junto para poder executar uma missão. Pois realmente fica mais destacado o quão eles são agentes que estão em missões de espionagem. Isso tenta também passar pelo menos um cuidado maior nessa questão, né, nessa parte da espionagem. Eles acabam tendo um cuidado maior em tratar sobre esse ponto. Agora, algo que eu posso criticar muito dessa série é que pra mim foi bem difícil empatizar com os membros da equipe, pois são muito raros os momentos deles em que não estejam relacionados à missão apenas, fazendo assim com que eu, pessoalmente, tivesse muita dificuldade de gostar dos membros. Sinto que após eu ver a série, é como se eu praticamente não conhecesse aquelas pessoas, tornando a maioria dos personagens praticamente uma casca vazia pra mim. Acredito que dentre todos os membros da equipe na série de TV, o que eu mais consegui gostar mesmo foi o Kyranger, que no caso é o Ranger amarelo, pois ele é o que mais vemos em momentos de descontração, pois ele é o alívio cômico da série toda. Aliás, alívio cômico que é meio problemático, pois ele é aquele personagem clássico, né, estereótipo, do gordo que só pensa em comer e tal. Então é bem problemático o jeito que é feito o humor dele. Mas ele pra mim é o personagem mais gostável, por realmente vermos mais dele na questão pessoal mesmo. Sem falar que ele é extremamente divertido. Os outros, em compensação, ficam em um âmbito muito mais impessoal, onde, por exemplo, o Aka Ranger, que é o líder dessa equipe, eu só consegui gostar e empatizar com ele quando eu vi mais dele lá no mangá mesmo, né? Inclusive, né, dado todas essas considerações, eu acho que já é uma boa hora para poder falar sobre ele. Mas antes é bom dar uma explicada sobre o contexto desse mangá, pois ele acaba não sendo uma adaptação convencional, como outros programas, né, de mangá que eu acabei fazendo aqui no canal, né? Nesse caso, o Shotaro Shinomori, após ele estar lá trabalhando na série de TV, ele acabou também sendo chamado por algumas revistas para assim poder fazer versões da obra dele em formato de mangá, para que assim ela não servisse como uma adaptação direta da série de TV, mas sim como um complemento, né? Por caso para um moleque que tá lá assistindo a série de TV, ele ir lendo enquanto ele tá assistindo. Então isso daí faz ser uma puta estratégia de marketing, né, para poder ele propagar mais o nome da série, né? E essa obra ela consiste nisso, pois no caso o Shotaro Shinomori ele foi chamado por 2 revistas, e essas 2 revistas eram de 2 gêneros diferentes. No caso tinham públicos alvo diferentes. Enquanto a primeira ela era shonen, né, no caso ela era mais destinada para o público jovem, né, adolescente do sexo masculino. O outro, ele era mais um kodomo, né? Que no caso seria mais para o público infantil, né? Lá pela escola primária. Então isso acabou fazendo o Shotaro Shinomori ter que fazer 2 versões diferentes devido a essa qualificação etária. E no fim, realmente o que acaba diferenciando as 2 versões é mais o estilo delas mesmo, e não os eventos em si. Enquanto a shonen ela é mais dramática, a kodomo ela é mais aventuresca.
Como é de se esperar, né, dado essas diferenças de estilo, é óbvio que eu tenho um que é a minha preferência, e no caso é realmente a Shonen, onde realmente o lado mais dramático acabou me apetecendo muito mais que as aventuras que teve na versão Kodomo. Mas o curioso mesmo é que apesar de que tem mudanças na história em ambas as versões, elas não são mudanças tão grandes ao ponto de uma acabar invalidando a história da outra, pois ao meu ver dá para facilmente crer que essas duas versões e a série de TV, eles todos se passam no mesmo universo. No caso, destacando aquilo de que realmente tudo acaba só sendo um complemento, né? No caso, ajudando você a entender essa narrativa, conhecer mais da história, dos personagens e também do universo. Então, devido a isso, eu não irei fazer como convencional e contar as histórias de cabo a rabo, pois elas não são histórias com um fim definitivo. São apenas histórias desse universo para a gente entender mais sobre ele. Então por isso eu irei mais dar considerações sobre as duas versões. O que eu acho de tal e tal ponto, o que eu achei melhor em uma, ruim na outra. O que no fim, também é o que mais importa, que é a minha opinião, né? A minha visão e o que me marcou dessas versões. Irei então para a primeira, pois a Shonen é a que mais me destacou em questão narrativa, pois ela tenta algo diferente da série de TV. Pois ela é toda contada pelo ponto de vista do Akarendi, né? No caso o Ranger Vermelho, onde a gente vai acompanhando ele desde o começo, onde ele treinava lá karatê com o pai, onde o pai ele fala sobre o exército da Cruz Negra e também sobre a Eagle, e de que o Akarendi ele tem que se juntar a Eagle para enfrentá-los eventualmente. É legal também que é aquilo que eu falei, é material complementar. Então algo que eu gostei muito aí é quando o pai ele dá o traje, né, de Ranger Vermelho, e ele explica como funciona o traje, de como ele acaba amplificando os poderes do portador, coisas que a gente nunca vê na série, aqui é explicado de cabo a rabo. Também é explicado o porquê do traje do Akarendi ele ter o capacete diferente dos outros, né, que no caso é por ser um protótipo e acabou servindo de base para os outros. Realmente são informações que foram muito bem-vindas nessa versão. Mas no fim, né, o pai do Akarendi acaba sendo morto pelo exército da Cruz Negra, e nisso ele vai para Eagle, e lá ele já se depara com a equipe dos Gorengis toda formada, no qual ele se tornará o líder. Além dessa história, ela já se emenda em uma missão, né, no caso a primeira missão dele, onde os Gorengis eles vão para investigar uma pista, né, que foi informada por um amigo do Aurendi, né, o Ranger Azul, e no fim acaba se revelando ser um membro da Cruz Negra, fazendo assim então o Aurendi ele se sentir extremamente culpado por toda a operação ter dado errado por culpa dele. E é esse tom dramático que acaba me cativando muito, pois diferente da série, aí conseguimos realmente identificar com esses heróis. Vemos, né, as fragilidades dele, as fraquezas, as motivações, isso tudo consegue deixar o herói mais humano e fácil de a gente se identificar com ele. No caso, pondo em prática o método Marvel. Mas a versão da Shonen, no fim, consiste nisso. Ela acaba sendo uma história que facilmente daria um filme ou um episódio duplo, triplo, pois ela é uma versão que realmente acaba te prendendo pela narrativa, ao ponto que eu duvido você não ler ela toda de uma só vez. Acaba que ela é bem estruturada nessa linha mesmo, onde ao invés de você ter capítulos, você tem partes de uma história contínua, tornando sempre mais instigante e prazeroso de continuar lendo. Agora, indo para a versão Kodomo, ela já opta por um caminho distinto da versão Shonen, e consequentemente acaba mais jogando no seguro, porque no caso, ela acaba se assemelhando muito a versão que tem na série de TV mesmo, pois ela tanto é separada por capítulos, tem aquele negócio lá das histórias isoladas, como também os eventos e a abordagem dela acaba sendo bem semelhantes às versões da série de TV. Por exemplo, a origem dos Gorengis é literalmente a mesma da série de TV, sem tirar nem pôr. Eu acredito que até daria para poder comparar quadro a quadro, de tanta semelhança que tem em algumas partes. Sendo aquela versão onde os Gorengis eles são os sobreviventes de bases da Eagle que sofreram um ataque do exército da Cruz Negra. Então eles se juntam e formam os Gorengis, né? Eu sei que eu coloquei a outra como minha favorita, mas essa versão, no geral, ela não é ruim. Ela cumpre mais a questão de ser histórias mais aventurescas e divertidas. E realmente ela cumpre isso. Então longe de mim dizer de que ela é ruim por estar cumprindo o que promete. Mas acaba que pra mim, a outra acaba se destacando e marcando muito mais. Principalmente por ela arriscar algo diferente da série de TV. Pois vindo da série de TV, né, visto seus mais de 80 episódios, o que eu menos queria era algo semelhante a ela. Mas isso acabou tanto me afetando que pra mim é até difícil lembrar de momentos marcantes dessa segunda versão, com as suas várias histórias. Pois no fim, elas são histórias muito simples, bem curtas, mas divertidas, para você aproveitar naquele momento e pronto. Então acaba que minhas considerações gerais para essa versão acaba ficando nisso mesmo. É divertido, mas não me cativou o suficiente como a outra, ao ponto de me deixar marcado por ela.
Mas nisso que a gente volta para aquilo que eu falei, sobre esse material ele ser um complemento. De tudo no fim está ajudando você a entender melhor essa história. Pois realmente, vendo por essa lógica, o mangá ele funciona pra caramba. Pois realmente, vendo a série de TV, vários pontos para mim não eram claros. Como por exemplo, a motivação do Exército da Cruz Negra. Para mim isso foi uma coisa que no mangá ficou muito mais claro. Pois no mangá é muito mais fácil você ver eles como um grupo de espiões. Agora na série de TV, eles já optaram por dar uma iconografia diferente do grupo, fazendo eles se assemelharem muito mais àquele grupo lá do bigodinho lá na Alemanha e tal. Então no mangá pra mim é mais claro a motivação dele. Os trajes do Gorenji também, eu gostei bastante da explicação que o mangá deu, né, sobre isso, de que eles despertam e amplificam os poderes dos Gorenjis. Coisa que na série, inclusive, eu nem lembro se falou a respeito, acho que nunca falou sobre isso. Ver também um pouco mais do pessoal, né, dos personagens, né, de como foi o caso, né, do Akarendia, né, que pra mim na primeira versão foi algo que foi maravilhoso, né? Poder conhecer mais esse personagem, ter esse aprofundamento maior nele. Outra coisa que eu acho também muito curiosa, também nessas mudanças da série pro quadrinho, é em como os personagens no mangá, eles são e aparentam também ser muito mais jovens. Pois o Akarendia, por exemplo, no mangá, que parece estar lá com na casa dos 20 e pouco, já na série de TV, ele tá facilmente na casa dos 30. Isso não é só pra ele, mas pra todos os membros do grupo. No geral, na série, eles aparentam ser muito mais velhos. Não sei se isso era alguma coisa que era intencional ou não, mas é algo bem curioso. Talvez seja até aquela síndrome de Chaves aí, né? Seria uma possibilidade. Mas então, no geral, é isso. No fim, o saldo ele é bem positivo, se a gente tem em mente o motivo de criação e principalmente o porquê da obra ter sido criada dessa forma. Tendo o contexto, é muito fácil de se aproveitar toda essa história. Então, no fim, eu acabo sim recomendando essa edição. Não só para fãs de Super Sentai e Tokusatsu, mas sim para pessoas comuns, né? Para também elas terem outra visão sobre essa série dos heróis coloridos. Apesar de que a obra ela é destinada para quem está vendo a série de TV, eu acredito, né, acredito eu, que dá para alguém que não acompanha ela, dar uma olhada se está procurando alguma coisa leve para se ler assim. Mas é extremamente importante, né, que esse grupo ele acabe também conhecendo essa obra, para assim a gente finalmente mostrar que Super Sentai não é só Power Ranger, que pode ser muito mais que isso. Eu acho, né? Talvez não, né? Mas no geral é isso. Comentem aí o que acham da franquia Super Sentai, o que acharam, né, de Esquadrão Secreto Gorenji e se querem outros vídeos de obras de Super Sentai ou até de Power Rangers mesmo. Mas por enquanto é isso. Valeu!